Uma vitória gigante do gigante. Vasco 4, Botafogo 2. O Vasco, enfim, ganha o seu primeiro clássico no ano de 2024, após duas boas partidas contra Flamengo e Fluminense, inclusive sendo superior aos seus rivais, porém com dois empates. O Vasco hoje no estádio Newton Santos, às 4 horas da tarde, consegue novamente sobrar em mais um clássico contra o rival, porém dessa vez sair com os 3 pontos e a vitória. Depois de alguns anos, torcedor vascaíno, nós, como é claro, torcedores do Vasco da Gama, podemos enfim falar, estamos invictos em clássicos no Rio de Janeiro. O Vasco ainda não perdeu o torcedor vascaíno nesse ano de 2024 para os seus 3 rivais. E olha, diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos, nas últimas temporadas, o Vasco não apenas vence, porque o Vasco no ano passado venceu o Botafogo, por exemplo, no Campeonato Carioca, o Vasco chegou a vencer o Flamengo, também numa partida de Campeonato Carioca. O Vasco não apenas vence os seus rivais, porém o Vasco convence, o Vasco joga bola, o Vasco compete, o Vasco consegue jogar de igual para igual. Algo que, infelizmente, nós não estávamos mais acostumados. Hoje o torcedor vascaíno começa a se reidentificar com o Vasco da Gama. O torcedor vascaíno consegue hoje olhar para dentro das 4 linhas, olhar para os atletas que vestem essa cruz de malta estampada na camisa, no peito do jogador, e olhar e falar: caramba, esse é o Vasco que eu conheço. Caramba, esse é o jogador que veste a camisa do Vasco. Hoje o torcedor vascaíno olha para dentro das 4 linhas e vê o Dimitri Payet que desfila futebol, que desfila a bola, que brinca de jogar. Um jogador completamente diferenciado, um craque. Hoje tem o Vasco da Gama, um dos melhores, se não hoje, o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Com todo respeito, aonde o Payet hoje não seria titular? Você acha que o Payet vestindo a camisa do Palmeiras não seria titular? Você acha que o Payet vestindo a camisa do rival Flamengo não seria titular? Você acha que o Payet em um São Paulo não seria titular? É claro que seria. O Payet hoje sobra no futebol brasileiro. E é um ponto que eu já antecipo aqui. Iremos falar já já sobre reforço. Mas é um ponto importante. O maior reforço que o Vasco terá para esse ano de 2024, independente de quem venha nesses próximos dias, será Dimitri Payet. O Payet de 2024 é completamente diferente do Payet de 23, com relação a entender o que é o futebol brasileiro, com relação a ritmo de jogo, com relação à intensidade física que o Payet colocará em uma partida, com relação a já estar habituado ao Rio de Janeiro e ao Brasil de um modo geral. O Payet, independente de quem venha, será o maior reforço do Vasco para 2024. O que o Payet vai jogar de futebol nesta temporada com a camisa Cruz Maltina, meu amigo torcedor, não é para te empolgar, porém já te empolgando, não está escrito. Além disso, além do Payet, hoje temos um lateral esquerdo de qualidade, que é o Lucas Piton. Hoje temos um atacante chato, que incomoda, que perturba, que é o Pablo Verratti. Temos jogadores de meio campo que conseguem suprir as ausências de Jair e de Paulinho, como por exemplo o Galdamés, que marcou o primeiro gol com a camisa do Vasco. Uma linda enfiada de bola do Payet, é claro, mas um atleta que pisou dentro da área, se apresentou e mostra, mais uma vez, que vai ser um jogador muito útil. Importante lembrar, vascaíno, Galdamés está no Vasco há no máximo 2 semanas. Chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira retrasada. Estreou contra o Fluminense na quarta-feira. Hoje já fez a sua segunda partida contra a equipe do Botafogo. Um jogador diferente, um jogador com outra rotação, um jogador que vem do futebol europeu que sobra no futebol brasileiro, não tem como. Então o Vasco hoje consegue ter um elenco. É importante relembrar que eu acho que você aí esqueceu. O Vasco hoje não jogou com a sua trinca de zaga titular. O Vasco jogou hoje sendo um dos seus 2 principais jogadores. O Medel e o João Vitor não são apenas zagueiros. O Medel e o João Vitor são muito mais do que atletas que fazem apenas o papel defensivo. Para quem acompanhou o Vasco e Fluminense, principalmente, onde o João Vitor já estava mais acostumado com o elenco, o João Vitor frequentemente pisou no setor ofensivo, arrancava com a bola, já tem essa liberdade por parte do Ramon de pisar na área, de ir com tudo, de arrastar a bola. O Medel é muito mais do que um back central. O Medel é um jogador que arma, um jogador com passe mais qualificado do que é o Maicon, um atleta que tem um tempo de bola difícil de se ver no futebol, não apenas brasileiro, como mundial. Então o Vasco hoje, mesmo sem os seus 2 jogadores do sistema defensivo, é claro, ficou perdido.
O Vitor Sá brincou na primeira etapa, mas conseguiu vencer um Botafogo que quarta-feira estará disputando uma pré-Libertadores. O Vasco hoje conseguiu ser superior e muito superior, principalmente após a ajeitada de Ramon Dias, né? O Vasco, infelizmente, até a parada técnica estava muito abaixo, o Botafogo sobrou, teve a parada técnica, o Ramon ajeitou o time, o Paê saiu um pouquinho de ficar ali preso na extremidade esquerda do campo, veio um pouco mais para o meio, deu essa liberdade, onde inclusive ele conseguiu dar o passo para o gol do Galdamés. Após a parada técnica, com os ajustes do Ramon, o Vasco já voltou melhor para a segunda parte da primeira etapa e após o intervalo o Vasco desfilou dentro de campo, dentro do estádio Newton Santos, durante todos os 45 minutos finais. E o que a gente pode ver diante disso, né? Diante dessa curta análise feita aqui em poucos minutos, que o Vasco hoje é um time competitivo. O Vasco hoje é uma equipe que vai ser difícil de vender, né? Como se fala no jargão do futebol, de vender a sua derrota. Vai ser difícil tirar pontos do Vasco durante esse Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil o Vasco da Gama perder uma partida de Copa do Brasil. Eu vejo hoje esse time do Vasco como um time muito copeiro. O que é um time copeiro? É um time que, meu amigo, se fizer um gol, vai ser difícil de conseguir fazer gol no Vasco. Se o Vasco sair na frente do placar, vai ser difícil da equipe adversária empatar e muito menos virar. Vai ser difícil, torcedor. Vai ser ruim de ganhar do Vasco nesse ano de 2024. É o tal do time copeiro. É o tal do time argentino, né? Time de gana, esse time de raça, esse time de intensidade. Não é um time brilhante. E olha que eu acho, e até certo ponto, o Vasco um time brilhante com a bola nos pés. A gente vê jogadas bonitas saindo dos pés de Payet, de Piton, do próprio Galdamés. Tem atletas que vão chegar e vão fazer com que o Vasco jogue ainda mais bonito, mas não é esse time brilhante. O Vasco não vai ser o time que vai estar com as bolas nos pés e a todos os momentos vão sair lances mágicos. Não é essa equipe. Mas é uma equipe que defensivamente vai ser muito sólida, vai ser uma equipe que vai ser difícil marcar gols e volto a repetir, vai ser uma equipe que se sair na frente do placar vai ser ruim de perder a partida. O Vasco é o tal do time que vai dar trabalho numa Copa do Brasil. Usando até um exemplo rápido aqui a vocês de um time de fora, né, do Vasco da Gama em si, né, de fora até do próprio futebol carioca, o Grêmio. O Grêmio é famoso por ser um time copeiro, um time de várias Copas do Brasil. O Grêmio ganhou uma Libertadores em 2017 que não tinha time, não tinha grandes jogadores. Um ano em que o Grêmio se ajeitou, uma equipe que foi aos trancos e barrancos, uma equipe que passou sofrendo por um Botafogo numa semifinais de Libertadores, não sei se vocês lembram daquele ano de 2017. E qual era o grande mistério daquela equipe do Grêmio? Uma equipe forte defensivamente, que tinha uma zaga formada por Jeromel e Kahneman, com o Arthur, que brilhava naquela temporada de 2017, fazendo esse papel, né, de primeiro volante. Um sistema defensivo forte demais, com o Cortez, né, aberto pela lateral esquerda, o Edilson aberto pela lateral direita. E, meu amigo, quando fazia um gol, fecha e não entra mais. Esse era o time do Grêmio de 2017. Uma equipe que ganhou uma Libertadores e uma equipe que deu trabalho na Copa do Brasil. Não estou falando que o Vasco vai dar trabalho na Copa do Brasil, muito menos ganhar uma Libertadores, até porque o Vasco nesse ano não vai disputar. Mas é uma equipe que pode chegar longe na Copa do Brasil. É uma equipe que vai causar dificuldades e já causou. A gente hoje ganhou do Botafogo, que quarta-feira vai estar disputando uma Libertadores. A gente, quarta-feira passada, fez o Fluminense sofrer. O Vasco, vou tomar mais cuidados na palavra nesse pós-jogo, mas o Vasco foi muito prejudicado na última quarta-feira contra o Fluminense. O Vasco foi muito superior ao Fluminense, o Vasco sobrou contra o Fluminense e essa é a grande realidade. Sobrou. O Vasco sobrou contra o atual campeão da Libertadores e vice-campeão mundial. Se não fosse pela arbitragem, o Vasco teria vencido aquela partida. O Vasco contra o Flamengo também. Não venceu por detalhes, ou vocês já esqueceram? A bola na trave do Verratti, uma bola que Léo Pereira tirou em cima da linha, e aquela bola, inclusive no mesmo lance da bola na trave, né? Que a bola ficou pulando em cima da linha, se tivesse um sopro a bola entrava. Então o Vasco não venceu o Flamengo por detalhes, foi superior ao Flamengo, que hoje é inegável, é o melhor elenco da América do Sul, e o Vasco foi muito superior ao Fluminense e só não venceu o Fluminense por conta de uma arbitragem muito ruim que prejudicou o andamento da partida. Então eu hoje, para essa partida contra o Botafogo, eu fui muito confiante. É claro que o futebol é um esporte muito incerto. A gente não pode virar e dizer, eu tinha certeza, mas eu posso falar que eu tinha convicção de que o Vasco hoje iria conquistar os 3 pontos com certa tranquilidade, principalmente pela bolinha que o Botafogo vem jogando, que é uma bola muito ruim. O Botafogo hoje não joga bola. O Botafogo hoje depende de um futebol ali já conhecido, né? Da sua trinca ofensiva, que hoje é composta por Tiquinho,
Vitor Sá e Eduardo. Se os três estiverem mal num dia, meu amigo, não vai sair nada. Botafogo é uma equipe tecnicamente taticamente, né, perdão, muito mal treinada. Tecnicamente tem até jogadores, mas é muito mal treinada pelo Thiago Nunes. Diferente do Ramon, que é um baita de um treinador, um técnico diferente, um técnico que consegue, né, mexer com o brilho dos atletas e principalmente taticamente consegue desempenhar um bom trabalho. Eu sabia que o Vasco hoje iria conseguir ser superior ao Botafogo, conseguir os 3 pontos, e não à toa conseguiu. Então hoje o Vasco é um time que compete, hoje o Vasco é uma equipe que vai dar trabalho. Só que a gente volta, né, a citar os problemas ofensivos. O Vasco hoje conseguiu pela primeira vez no ano fazer 4 gols, né, num adversário, ser muito superior. O Vasco hoje foi superior até ofensivamente em determinado momento contra o Botafogo. Só que qual é a situação? O Botafogo hoje tem uma dupla de zaga não tão boa assim, que é o Barbosa, um zagueiro, acredito eu, que é argentino, e o Danilo, né, e o Lucas Halter, dois jogadores que ainda não se conhecem. Tem um lateral esquerdo muito ruim, com todo respeito ao profissional que é o Hugo. Eu, sinceramente, não acho um bom lateral. E hoje foi a estreia do Damian. Acredito que esse é o nome do atleta, um lateral direito uruguaio, que estava inclusive servindo a seleção do Uruguai. Então o Botafogo hoje jogou com 4 atletas que não tem entrosamento nenhum. O Botafogo defensivamente é uma equipe muito ruim. E qual é a questão do Botafogo? O Botafogo não tem medo de se lançar. O Botafogo deu muito espaço para o Vasco conseguiu explorar esses contra-ataques. Com a escapada do Paulo Henrique, com a escapada do Piton no início da segunda etapa. O Vasco conseguiu ser muito superior quando o Ramon entendeu que se liberasse mais os laterais, o Vasco iria levar mais perigo ao gol do Botafogo e de fato levou. Então o Vasco hoje conseguiu fazer 4 gols, mas porque jogou contra uma equipe que se lançava ofensivamente e não tinha muito problemas em deixar a sua zaga exposta. Porém, o Vasco, quarta-feira, por exemplo, contra a equipe do Marcílio Dias, na minha opinião, vai passar por um perrengue. Porque o Marcílio Dias não vai se lançar contra o Vasco da Gama, assim como durante esse campeonato carioca, o Bangu não se lançou, o Nova Iguaçu não se lançou, outras equipes como a Portuguesa não se lançou, e aí foi o grande problema. Porque quando o Vasco enfrenta uma equipe que fecha-se defensivamente, coloca 12, 11 atletas, né, todos jogadores ali atrás da linha de meio campo, vai causar dificuldade. Porque o Vasco ofensivamente é uma equipe pobre e precisa contratar. E aí a gente já pula para um outro assunto, né, desse pós-jogo, que é: o Vasco hoje tem uma equipe competitiva. O Vasco hoje tem uma equipe que vai causar dificuldade no Campeonato Brasileiro, eu tenho convicção disso. É uma equipe forte, o Vasco hoje tem um time forte. Mas, meu amigo, se trouxer peças ofensivas de qualidade, e não falo para compor elenco, jogadores que mudem o nível desse elenco, o Vasco vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco é uma equipe que está na média do Brasil. Mas se trouxer 2, 3 atletas do setor ofensivo bons, que mudem o nível do elenco, o Vasco vai dar muito trabalho. O Vasco vai sair de uma equipe que compete, uma equipe de nível médio, para uma equipe que vai disputar títulos. E essa é a minha opinião. Posso estar sendo louco? É claro, posso. Mas eu acho que o Vasco hoje, defensivamente, tem uma equipe consistente. O Vasco hoje tem um meio-campo bom, com o Payet, com o Zé Gabriel, com o Galdamés, com o Esforça que está chegando, o Matheus Carvalho que entrou e mudou a partida. Assim, é um jogador tecnicamente muito bom. Então o Vasco hoje tem peças à sua disposição. Se chegar peças para o setor ofensivo, vai mudar muito o nível desse elenco. E com peças a gente está vendo que o Ramon pode desenvolver um grande trabalho à frente do Vasco. Então a questão hoje é essa, né? O Vasco com esse time vai dar trabalho, acredito eu, num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil. Mas chegando atletas, o pensamento do torcedor pode mudar. A gente vai sair de um time que vai dar trabalho e que vai competir para uma equipe que pode sonhar com coisas mais altas. Então se o Vasco hoje já tá bom desse jeito, goleando Botafogo, fazendo jogo duro contra Flamengo e Fluminense, quem dirá, né? Com a chegada de reforços para o último setor, o último terço das 4 linhas. Então alô, né? Alô Alexandre Matos, alô 777, perdão. Liberem a grana e vejam, né? E percebam, identifiquem a importância de chegar reforço dentro do elenco Cruz Maltino nesse momento. E para fechar aqui esse pós-jogo, falar sobre o assunto que, na minha opinião, hoje ficou evidente que tem força. Bastidores, meu amigo, ainda no futebol, faz a diferença. Para quem acha que não faz, tá muito enganado. Hoje, o Vasco da Gama fez uma partida boa. Mas, acima de tudo, a arbitragem do senhor Wagner Nascimento do Magalhães foi uma arbitragem muito segura, foi uma arbitragem muito tranquila. Um árbitro que hoje a gente não tem o que falar, do tipo, prejudicou o Vasco, prejudicou o Botafogo. Hoje, o assunto arbitragem não será falado. E é bom, porque nos últimos 4 jogos contra Fluminense, Bangu, Nova Iguaçu e Flamengo, o assunto era arbitragem.
A gente no pós-jogo falava muito mais sobre o árbitro do que sobre o elenco do Vasco. E aí, meu amigo, a gente percebe que o negócio tá ruim. Deu 15 minutos de vídeo agora. É a primeira vez que eu falei o nome do árbitro. Ou seja, um árbitro que não apareceu mais do que o jogo, e isso deve acontecer. Um árbitro jamais pode aparecer mais do que uma partida de futebol. O árbitro não é o responsável pelo espetáculo e hoje não foi. Um árbitro consistente, um árbitro sério, um árbitro que apitou sem prejudicar ninguém. E é bom. É bom para o Alexandre Matos, é bom para o CEO Lúcio Barbosa, é bom para hoje as pessoas que compõem o departamento de futebol do Vasco entenderem que bastidores ainda tem força. Jogos de bastidores ainda faz força. É uma lógica. Ano passado, infelizmente, eu vou falar. O Vasco teve um diretor de futebol, um diretor executivo completamente omisso, que foi o senhor Paulo Brax, na minha opinião. O Vasco, no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, foi feito de gato e sapato. O estádio de São Januário foi fechado, e se não fosse pelo torcedor, pela manifestação do vascaíno, estaria fechado até o final do Campeonato Brasileiro. O Vasco terminou uma partida antes do Santos. Membros da diretoria do Santos vindo até o Rio de Janeiro para conversar com membros da comissão de arbitragem da CBF, e nada foi feito. O Vasco ano passado, passado a mão nos jogos contra Red Bull Bragantino, nos jogos contra Palmeiras, nos jogos contra Bahia, nos jogos contra Fluminense, nos jogos contra Atlético Mineiro no Maracanã. O Vasco foi passado a mão de todas as formas no ano passado. E a gente só via nota, 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 nota. O Vasco foi passado a mão nesse ano em diversos momentos. As notas aconteceram. Mas quando deu chega, no ano passado em que o Vasco continuou com as notas, a gente teve um diretor executivo com pulso firme, indo até uma entrevista coletiva e falando que ia tomar medidas maiores. A gente viu um Vasco que mesmo tendo recurso negado, foi até o Tribunal de Justiça Desportivo pedir a anulação de uma partida. A gente não viu o Vasco assim no ano passado. Então, hoje, se o árbitro fez uma boa partida, tem muito desses jogos de bastidores. Sabe por quê? Porque o árbitro entrou em campo entendendo o seguinte: se eu fizer alguma besteira contra o Vasco hoje, eu tô lascado. Se eu fizer alguma besteira contra o Vasco hoje, eu acredito que nem devo voltar a apitar uma partida de futebol aqui no Rio de Janeiro. Se eu fizer uma besteira contra o Vasco hoje, o meu nome vai ser falado para tudo quanto é canto. Hoje, no jogo de Vasco da Gama e Botafogo, tava todo mundo olhando para a arbitragem. Então é bom. Jogo de bastidores influencia sim, e é bom o Vasco da Gama entender isso de uma vez por todas. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o pós-jogo de Vasco 4, Botafogo 2, Vascão com tudo, vencendo e convencendo nessa tarde de domingo no estádio Newton Santos. Se curtiu, é claro, se inscreva, compartilhe aí o nosso vídeo, deixe o seu like no nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!